capítulo 7, verso 48. Vamos falar um pouquinho desse mártir, né? Desse grande homem, servo de Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Glória a Deus. Somente esses versículos nessa noite. A paz de Cristo para todos que estão nos ouvindo pela internet. Eu oro para que a palavra de Deus penetre os corações de cada vida que está nos ouvindo. Você, irmão, cheio do Espírito Santo, que está na casa de Deus, podemos dar glória a esse Deus. Estamos fazendo a leitura de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. É um dos discursos praticamente mais lindos da palavra de Deus, né? Um homem sendo julgado inocente, ele era inocente sendo julgado, mas quem era Estevão? Se você estudar um pouco a palavra de Deus, você vai ver que Estevão era um dos 7 homens escolhidos pelos apóstolos para serem diáconos. Tá? Então Estevão, junto com Felipe, foram os dois que se destacaram mais desses 7. Eles anunciavam o evangelho, além de cuidar, de dar alimento para as pessoas, de cuidar das coisas de um diácono, eles anunciavam a salvação. E sinais e prodígios, diz a palavra de Deus, aconteciam através deles também. Não era só dos apóstolos. Então você vê a importância de um diácono cheio do Espírito Santo de Deus. E ele, fazendo esses sinais, esses milagres, ele incomodou um pouco certas pessoas que não gostavam muito dessa ideia. Essas pessoas arranjaram testemunhas falsas para mentirem contra ele. Diz que ele não estava ele estava indo contra a adoração a Deus. Ele que pregava a Deus, mas ele pregava Jesus. Ele anunciava Jesus. Mas tem pessoas que não aceitam Jesus, né? E essas pessoas começaram a arranjar testemunhas falsas contra Estevão. E condenaram ele. Condenaram, ele ia ser morto, apedrejado. Mas antes desse ato acontecer, ele fez um lindo discurso. Ele reviveu toda a história de Israel e lançou para aqueles homens toda a história de Israel, o que Deus tinha feito ao povo de Israel, mas eles tinham esquecido. E foi falando e disse: vocês têm o coração duro, vocês não querem ouvir. Olha o que Deus tem feito, mas o povo sempre é rebelde. E muitas vezes, agora vamos trazer para os dias de hoje, me veio uma palavra hoje durante o dia, que está na moda agora entre os crentes modernos, é que se a gente falar a verdade, eles olham para nós e dizem: você está me julgando. É uma palavra que o diabo lançou na cabeça das pessoas, principalmente aqueles que são considerados crentes.
a gente não pode mais falar nada por dentro da palavra de Deus porque a gente está julgando. Não. Se nós estivéssemos julgando aqui, Estevão estaria também julgando, mas ele não está. Ele está mostrando a verdade. Ele está dizendo a verdade, que o povo não queria ver, que eles mataram tantos profetas que estavam anunciando que viria Jesus, eles mataram. E mataram Jesus também. O coração é tão duro que eles não viram que Jesus era o verdadeiro Filho de Deus. E agora estavam para matar Estevão também, que estava anunciando a salvação em Cristo, que estava anunciando as boas novas. Então ele não estava julgando. O povo de Deus tem que parar com essa mania de quando é corrigido dizendo, você está me julgando. Não. Nós não estamos julgando você, nós estamos dando a direção para você. Nós estamos anunciando a palavra de Deus, porque o pecador, ele só entra no céu quando Jesus perdoar os pecados. Senão ele não vai entrar. E como é que eu vou pedir perdão para Jesus se ninguém me corrigir pela palavra de Deus? Porque pelos meus olhos eu estou certa. Pelos meus olhos eu estou sempre correta, mas a palavra de Deus, ela nos julga. A palavra de Deus nos exorta. E graças a Deus, quando tem homens e mulheres que nem Estevão, cheios do Espírito Santo, que vem e diz para nós, olha, não é bem assim, você está errado. A palavra de Deus condena isso. A palavra de Deus diz para você consertar o teu caminho. E aquilo nós acabamos de ler, que o coração era duro, homens de dura cerviz, o coração duro, os ouvidos tampados, eles resistiam ao poder do Espírito Santo, e não é diferente hoje em dia. O Espírito Santo vem alertando a igreja, te prepara que Jesus está voltando, a minha noiva, Jesus vai vir buscar a noiva dele. Mas o povo não quer ouvir, tapa os ouvidos, endurece o coração, porque os pecados são bons. O pecado, ele não traz dores no momento que você pratica. Tem gente que gosta de pecar, é gostoso. Só que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E se nós não cuidarmos e pedirmos para Jesus misericórdia e tirar de nós esses pecados, nós vamos acabar morrendo. A nossa alma vai morrer. Então nós temos que buscar bem a presença de Deus. Então eles olharam para Estevão num momento e viram em Estevão um rosto que nem de um anjo. Tamanha era a paz que Estevão tinha. Ele sabia que ele ia ser morto, mas mesmo na hora da morte ele não recusou de falar de Jesus. Começou lá atrás e chegou até Jesus Cristo. Deu toda a narrativa. Então nós temos que buscar a presença de Deus e parar de dizer essa desculpa. Pastora, tu estás me julgando. Não, eu não estou te julgando. Eu estou dizendo para você que para entrar na glória de Deus, você tem que se arrepender dos teus pecados, dos teus maus caminhos. Jesus nos alertou sobre isso também. E as pessoas usam isso para se defender e querem viver no seu pecado. Daí usam a palavra de Deus distorcida. Porque o juízo é a gente decidir como juiz. Mas eu não estou decidindo como juiz. Eu estou dizendo para você que há uma chance, que há perdão no sangue de Jesus Cristo. E muitas vezes eles usam aquela passagem que Jesus disse, olha, se você está reparando a trave no olho do teu irmão, olha a tua, que é maior. Aí as pessoas ficam usando esses versículos para se justificar. Mas, irmãos, eu sei que todos nós aqui somos pecadores. O porquê que nós viemos à igreja? Qual o motivo de estar na casa de Deus?
é de pedir para Jesus entrar no nosso coração, de Ele mudar a nossa vida, de transformar para uma vida de paz, de alegria, melhor. Como é que nós vamos pedir para Jesus entrar no nosso coração cheio de pecado? Não vai dar certo, Jesus não vai entrar. Então nós temos aqui pedir perdão. Então eu não estou reparando no teu cisco, no teu olho ou na tua trave. Estou dizendo para você que eu também tenho. Mas a palavra de Deus, ela diz para mim e para você que há uma solução. E Estevão estava apresentando essa solução. Mas como a gente vai acabar de ler, eles cada vez mais que Estevão falava, mais eles ficavam bravos, em outras palavras, mais eles rangiam os dentes. Eles queriam a todo custo matar, silenciar aquele homem, que lançava em seus rostos o pecado que eles estavam praticando. Então aqui, senão nós podíamos dizer, Estevão estava julgando eles. Não, Estevão disse, ó, Jesus, entrego em tuas mãos. Entrego em tuas mãos este povo. Mas até na hora da morte, ele glorificou Jesus Cristo. Ele exaltou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nos deu um exemplo do que é ser um homem cheio do Espírito Santo. Um homem e uma mulher que vive o pleno evangelho de Jesus Cristo. Mesmo na beira da morte. Vós recebestes a lei por ordenança dos anjos, mas não guardaram. Aí veio o justo é Jesus, porque só teve ele de justo. E também mataram ele. Também não quiseram ouvir a voz dele. Sem falar em João Batista, que também foi morto, por dizer, arrependei-vos, arrependei-vos, que está chegando o reino dos céus. Arrependei-vos, raça de víboras. Quem disse para vocês que vocês vão fugir das consequências do pecado? Quem disse para vocês que vocês vão conseguir se escapar da mão de Deus? Matam. Quantas vezes a gente mata o pastor, a pastora, o obreiro, ou o diácono em questão, aqui Estevão era um diácono, que vem dizer para nós, ó, você está errando, você está em pecado, e a gente diz, não julga, tu está me julgando. Já joga uma pedrada nos homens e mulheres de Deus, que estão anunciando um caminho novo para você seguir. Vamos analisar um pouquinho, irmãs, vamos tentar acabar com isso que colocou o diabo. Eu digo, é coisa do diabo. É coisa do diabo que colocou na cabeça dos crentes. E os crentes não são cheios do Espírito Santo, acredita. Porque quem é cheio do Espírito Santo ouve o irmão falar e diz, obrigado, meu irmão. Obrigado por me corrigir. Obrigado por me falar, por me mostrar a palavra de Deus para a minha vida. Então, cada um de nós vai ser responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Não adianta nós tentar esconder. Então, Estevão foi o mártir, foi o primeiro mártir da palavra de Deus. Mataram, pegaram as vestes, sabe onde que jogaram? Aos pés de um homem chamado Saulo, o maior perseguidor da igreja primitiva, que gostava de matar os cristãos, que gostava de perseguir porque ele acreditava que eles estavam errados. Ele tinha a sua ideia, até que apareceu Jesus. Jesus apareceu para os 12 apóstolos e somente para Paulo. Então nós temos que ver a importância do amor de Jesus Cristo. Jesus pegou um homem que matava para o maior pregador do evangelho para os gentios.
Ninguém mais abriu tanta igreja que nem Paulo. Paulo até hoje ensina as pessoas a adorar Jesus Cristo, através do que ele deixou escrito. O amor que ele tinha para com Deus, para com Jesus. Então, que esse exemplo de Estevão, eu só vou ficar o exemplo de Estevão, homem cheio do Espírito Santo. E eu creio que nessa noite, você que está nos ouvindo, você que está na igreja, também quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E eu vou dizer para você que é muito fácil ser cheia do Espírito Santo de Deus. É a coisa mais fácil que tem. É só obedecer a Deus. É só abrir teu coração para Jesus. Abandonar o pecado. E você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fale do amor de Deus. Busque o amor de Deus. Pratique o amor de Deus. E você vai ver quanta diferença tem em ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja?